Olá pessoal, nós somos alunos da Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais, e hoje vamos apresentar uma mini-aula de análise de sistemas lineares em espaço de estado. Nosso grupo é composto por Antônio Mendes, Felipe Batistão, João Pedro Pacífico, Patrícia Marcelino e Igor Correia. Meu nome é Felipe e eu vou começar apresentando uma introdução em tópicos do que será desenvolvido no trabalho. Então vamos lá. Esse projeto nosso aqui tem como objetivo a análise de sistemas lineares em espaço de estado, bem como obter as equações no domínio do tempo. No primeiro tópico, o de premissas, nós introduziremos alguns conceitos básicos de circuitos elétricos, tais como a lei de Ohm e as leis de Kirchhoff. Só mais para recapitular mesmo esses conceitos. Iremos abordar também uma introdução do que é espaço de estados, bem como as vantagens em trabalhar com esse método, em relação aos métodos tradicionais, e sempre enfatizando a área de engenharia elétrica. Abordaremos também o tema de controlabilidade, além de fazer a modelagem e a simulação desses sistemas lineares em espaço de estado. Na parte de simulação, simularemos esses sistemas no software MATLAB, que é um software muito utilizado na engenharia elétrica, e que vai ser de fácil visualização para vocês, além das análises gráficas e matemáticas que serão apresentadas durante toda essa mini-aula. Então vamos lá, algumas premissas para o desenvolvimento desse nosso trabalho. Duas coisas importantes para se verificar nessa análise de circuito são as variáveis de entradas, que são denominadas equações de estados, e as equações de saída. O que é variável de entrada? A variável de entrada é qualquer elemento dado no circuito, e que com base nele se obtém a equação de saída. Em outras palavras, faremos modelagens com um elemento dependente do outro para se obter o resultado da equação. Nesse próximo slide, visualizaremos como premissa original a lei de Ohm, que é uma equação fundamental na engenharia elétrica e que podemos visualizar nessa figura 1, a figura do circuito R, em que a tensão apresentada na fonte é igual à relação de R pela corrente do circuito, a corrente I. E assim, nesse circuito, podemos, por exemplo, utilizar a tensão V como uma variável de entrada e o I como sendo uma variável utilizada na equação de saída. Lei de Kirchhoff. Kirchhoff possui duas leis. A primeira é que a soma das correntes que chegam em um ponto no circuito é igual à soma das correntes que saem desse mesmo ponto. Nesse circuitinho, visualizaremos a corrente I, que chega ao ponto indicado pela seta vermelha, é igual à corrente que passa pelo resistor R, mais a corrente que passa pelo indutor L, mais a corrente que passa pelo capacitor C. Portanto, a corrente I é igual à corrente IR, mais a corrente IL, mais a corrente IC, como está apresentado nessa equaçãozinha ao lado. Já a segunda lei de Kirchhoff é a correspondente às tensões. Nessa figura 2, quando temos um circuito RLC, em que os elementos estão em paralelo, a tensão V, que é dada na fonte, é igual às tensões dos elementos que estão apresentados em paralelo. Por exemplo, a tensão na fonte V é igual à tensão no resistor R, que nada mais é do que o valor da resistência R pela corrente que passa nesse resistor em função do tempo. A tensão no indutor é igual ao valor da indutância L pela derivada da corrente no indutor em função do tempo. E, por fim, que é também a mesma tensão no capacitor, que é igual a 1 sobre C, integral da corrente em função do tempo, dt. Bom, meu nome é João Pedro. Eu vou dar continuidade ao que o Felipe estava falando, introduzindo alguns conceitos básicos de espaço de estado. Este é um modelo matemático com a finalidade de trazer sistemas complexos para formas mais palpáveis de resolução. Isso que facilita uma análise futura, o desenvolvimento e a aplicação do dia a dia, principalmente na área de engenharia de controle. Como todos sabemos, essa disciplina de sistemas lineares é uma matéria básica, introdutória para toda a parte de controle do curso. Uma das vantagens do espaço de estado é que, quando representados no domínio do tempo, adquire-se uma forma mais fácil de compactar sistemas lineares e não lineares, seja eles variantes ou invariantes no tempo, ou até mesmo de características de múltiplas entradas e de múltiplas saídas, que é o sistema mais conhecido como MIMO. Para facilitar algumas análises computacionais também, mesmo de sistemas complexos, representa-se o mesmo sistema na forma matricial de ordem n.
Uma das grandes vantagens de se utilizar também as equações de estado é o poder de apresentar facilmente informações que anteriormente no sistema eram obscuras. Além disso, fatores como condições iniciais nulas, componentes lineares, não são variáveis que atrapalham, que regulam a análise do sistema. Fatores esses que aparecem com bastante regularidade quando se trabalha no domínio da frequência. Outro tema que será abordado durante a apresentação do nosso trabalho é o recurso da controlabilidade, que é utilizado usualmente para estabilizar sistemas que se encontram inicialmente instáveis, e esse ato de se estabilizar ocorre através da realimentação do sistema, que nada mais é que o acoplamento da saída do sistema em uma respectiva entrada do mesmo. Um sistema pode ser classificado quanto à sua controlabilidade como controlável ou não controlável. No caso de um sistema não controlável, é pouco provável que haja solução para um possível problema. Por outro lado, a maioria dos sistemas físicos conhecidos até hoje são controláveis, mas muitos desses não possuem ou obedecem às propriedades da controlabilidade. Além disso, um sistema também pode ser classificado quanto à sua observabilidade, mas isso vai ficar a cargo do grupo seguinte abordar esse tema com maior especificidade. Meu nome é Patrícia e eu vou falar um pouco sobre modelagem de sistemas em espaço de estados. As equações diferenciais, elas são frequentemente encontradas em análises e modelagem de sistemas físicos. No ramo de engenharia elétrica, como já discutido anteriormente, ela é amplamente utilizada na projeção de controladores. Mas nós sabemos que a complexidade dos cálculos para a área de controle, ela tem aumentado de forma significativa com o decorrer dos anos. Isso é resultado do avanço tecnológico, junto com a preocupação na qualidade dos resultados, assim também como as precisões. Sendo assim, é preciso encontrar ferramentas que são eficazes e capazes de minimizar a complexidade gerada por tais resoluções. A utilização de espaços de estados é uma ferramenta com esse objetivo. Ela tende a minimizar diversos cálculos que anteriormente poderiam ser modelados por equações diferenciais. Um sistema que pode ser modelado por uma equação diferencial de ordem n, a partir dos espaços de estados, ele pode ser modelado com n variáveis de estados. Vale salientar também que espaços de estados são ferramentas utilizadas não só em sistemas físicos. Para que a modelagem do sistema a seguir ele possa ser modelado da forma mais eficaz possível a partir de espaços de estados, nós precisamos fazer algumas ressalvas e algumas definições serão importantes. Estados é o menor conjunto possível de variáveis de estados em que um valor arbitrário em um valor qualquer, t igual a t0, nesse valor seja possível identificar o comportamento do sistema modelado. É claro que é preciso ter conhecimento do sinal de entrada do sistema em um valor de t igual ou maior a esse valor arbitrário escolhido. As variáveis de estados são as variáveis necessárias para que o comportamento futuro do sistema seja completamente determinado. Em um sistema que é modelado por equações diferenciais de ordem n, serão necessárias n variáveis de estados, como já citado. Existe também o vetor de estado, que é o vetor formado pelas n componentes de variáveis de estado do sistema. E, por fim, a definição de espaço de estados, que é o espaço da dimensão n formado pelas coordenadas do vetor de estados. A representação completa de espaço de estados padronizada é dada pela seguinte equação, onde nós temos o x', um vetor que é denominado derivada de estados. O A é a matriz de estados, x é o vetor de entradas, B é a matriz que está relacionada a cada estado na contribuição das entradas e, por fim, o vetor U, com P entradas. Para a modelagem do sistema a seguir, nós levaremos em consideração o sistema MIMO, que já foi citado anteriormente e que ele corresponde a um sistema com múltiplas entradas e múltiplas saídas.
As variáveis envolvidas nesse tipo de sistema são as variáveis de entrada, as variáveis de saída e a de estados. Bom, esse exemplo ele foi retirado do livro do Latte, a 4ª edição, a página 794. O sistema mostrado ele contém 2 elementos armazenadores de energia. Ao resolver tal sistema, será encontrada uma equação diferencial de segunda ordem. Tem-se, então, para esse sistema, por modelagem de estados, de espaço de estados, 2 variáveis de estados. Nós dividiremos tal resolução em 3 passos. O primeiro passo seria identificar os elementos armazenadores e atribuir a tais elementos as variáveis de estados mais adequadas. Q1 seria denominada a corrente que percorre o indutor. E Q2, a segunda variável de estado, é a tensão sobre os terminais do capacitor. O segundo passo seria caracterizar as correntes que passam em cada elemento armazenador, assim como a tensão sobre os terminais de cada elemento armazenador. Nós teremos a corrente através do capacitor, a corrente através do indutor, a tensão sobre os terminais do capacitor e a tensão sobre os terminais do indutor. O terceiro e último passo para resolver e modelar o sistema é que seria preciso identificar a melhor ferramenta a ser utilizada para a resolução de circuitos elétricos, que seriam as premissas já citadas neste trabalho. Neste exemplo, nós vamos utilizar o método de malhas, no qual é possível afirmar a partir do enunciado da lei de Kirchhoff das tensões, LKT, que em um caminho fechado de um circuito elétrico, o somatório das quedas e das elevações de tensões ele deverá ser nulo. O intuito para a resolução deste sistema, para espaços de estados, é encontrar todas as incógnitas possíveis nos sistemas, dependente apenas de sua entrada e das variáveis de estados. Agora, nós aplicaremos a LKT, lei de Kirchhoff das tensões, na malha, em destaque. Nós obteremos uma equação que será em função apenas da corrente 1, da variável de entrada e da variável de estado Q1. Sendo assim, nós podemos isolar o valor de 1 e ter a corrente 1 em função apenas do sinal de entrada e de uma variável de espaço, que no caso seria Q1. Em seguida, nós vamos aplicar a LKT numa nova malha, que é essa em destaque. A expressão obtida nessa nova malha tem a variável de estado Q2, a primeira derivada da variável de estado Q1, a corrente 1 e também a variável de entrada como incógnita. Sendo assim, nós iremos substituir o valor da corrente de 1 pela equação anteriormente. Ela estava em função apenas de variáveis de estado e de variáveis de entrada. O próximo passo seria o de isolar a primeira derivada de Q1, o espaço de estado referente à corrente do indutor, e essa expressão, que é a nossa primeira expressão importante e significativa, ela vai estar em função tanto da variável de entrada quanto das 2 variáveis de estados do sistema. Por último, nós podemos aplicar a LKT na malha mais externa. A expressão obtida, ela tem corrente 1, variáveis de estado de primeira derivada Q1 e a variável de entrada. E ainda nós teremos a incógnita I3. Neste caso, isolaremos o I3 e nós vamos ter a expressão de 3 dependente apenas da variável de estado Q2. No passo 2, nós deixamos em destaque tanto o valor da corrente que passava no indutor, tanto quanto o valor da corrente que passava no capacitor. A corrente que passava no capacitor era I2 menos I3. Nós deixamos explicitado que o valor de 2 era igual a Q1, que era a primeira variável de estado. E na expressão anterior, nós obtemos o valor de 3 em função apenas de variáveis de estados e entrada. Então, nós podemos agora aplicar
a tensão sobre o capacitor, a corrente sobre o capacitor e obter uma expressão da derivada segunda de Q2 em função das variáveis de estados Q1 e Q2. Sendo assim, substituindo pelo valor do capacitor, nós teremos as equações finais de variáveis de estados, que são dadas pela matriz a seguir. Meu nome é Antônio Henrique. Dando continuidade ao assunto proposto, utilizando a mesma ideia para a solução de espaço de estado no tempo contínuo, tem-se o sistema para o tempo discreto. Essa é a representação da equação padronizada para o sistema no tempo discreto. A forma matricial da equação anterior é dada por... Considerando que seja uma amostra de sinais em um determinado período t, onde x de t, u de t e y de t são representados por x de n, u de n e y de n. Com a representação anterior, conseguimos obter a representação matricial final. Aplicando período igual a 0,1, ou seja, t igual a 0,1, temos o seguinte exemplo numérico, que é dado pela seguinte matriz. Utilizando a ferramenta MATLAB, conseguimos obter a seguinte solução gráfica para tal sistema proposto. Olá, meu nome é Igor Correia e eu vou falar um pouco para vocês sobre controlabilidade. Controlabilidade de um sistema está relacionado com a capacidade de se aplicar uma determinada entrada no sistema a fim de alcançar pontos específicos do espaço de estado na saída. Geralmente, controlabilidade está relacionada à realimentação do sistema, a fim de se chegar a uma resposta desejável, se o sistema for ou não controlável. Podemos analisar a controlabilidade de um sistema a partir de uma matriz resultante de operações da matriz de coeficientes linearizada e obtidas a partir dos polinômios característicos lambdas do sistema. Agora abaixo eu vou apresentar dois exemplos, um onde o sistema é controlável e outro onde o sistema não é controlável. Bom, agora a gente vai ver uma aplicação aqui da controlabilidade no exemplo 10.11, tirado do livro do LaTe, de sistemas lineares e sinais. Primeiramente, foram construídas equações que relacionam Q1 e x e Q2', Q1 e Q2. As equações foram construídas a partir do diagrama de bloco mostrado na figura A, e dessas equações foram possíveis tirar a relação de y. A partir da equação para y, foi possível obter matrizes para os coeficientes da equação. Matriz A, B, C e D representam os coeficientes obtidos com o método mostrado no capítulo mais acima. Após diagonalizar a matriz A, foram obtidos os polinômios característicos da equação, lambda1 e lambda2, como mostrado no exemplo. Como podemos observar, os altos valores de A, lambda1 e lambda2, são distintos, ou seja, sem raízes repetidas. Assim, vamos transformar o vetor de estado Q em um vetor de estado Z novo, usando a transformação onde Z é igual a PQ. Com a matriz P obtida a partir dessa equação, multiplicada pela matriz de estado B, obtida anteriormente no exemplo, temos um resultado onde todas as linhas e colunas são diferentes de zero, ou seja, o sistema é controlável. Analogamente ao processo realizado na figura 10A, vamos analisar o sistema apresentado na figura 10B. Com as seguintes equações apresentadas no tópico 10.82, podemos obter as matrizes e coeficientes do sistema. Diagonalizando pelo processo apresentado anteriormente, obtemos a matriz com lambda1 e lambda2, que são os polinômios característicos do sistema.
Transformando os autovalores em um novo vetor P, utilizando o mesmo processo do exemplo acima, obtemos uma nova matriz de estado B e podemos observar que existe um zero na primeira linha e primeira coluna dela. Portanto, o sistema não é controlável. Para fechar nosso trabalho, concluímos que para a eficácia desse método de espaço de estado fosse comprovado, foram utilizados exemplos com modelagem de sistemas elétricos, onde pode-se aplicar o conceito de domínio contínuo no tempo, e assim observar o quão simplificado se tornam os cálculos em tais modelagens. Da mesma forma, podemos aplicar tais conceitos para analisar sistemas em domínios discretos no tempo. E também podemos perceber que foram apresentados os conceitos de controlabilidade de sistemas, onde foram abordados também exemplos de sistemas controláveis e não controláveis. Percebe-se, então, que com o aumento de precisão dos resultados na prática, principalmente quando se trata de projeções de controladores, modelagem de sistemas, entre outros, é tendencioso o aumento da complexidade dos cálculos para que tais sistemas sejam modelados. Tais ferramentas como espaço de estado são essenciais para a simplificação da solução de sistemas lineares.